Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. No Dedo de Prosa de hoje, o Anderson Mendanha destaca uma pesquisa que traz um dado pra lá de preocupante. Vamos ouvir. Olá pessoal, sou Anderson Mendanha do Autores e Livros e quero conversar com vocês sobre a última edição da pesquisa Retratos da Leitura, a mais completa e aprofundada pesquisa sobre os hábitos de leitura do brasileiro. Essa pesquisa mostra que o Brasil perdeu quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de pessoas que não leem é maior do que a de leitores na população brasileira. 53% das pessoas não leram nem parte de um livro, impresso ou digital, de qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos. Ao se considerar somente livros inteiros lidos, no período de 3 meses anteriores à pesquisa, o percentual de leitores é ainda menor, 27%. E por que o brasileiro não lê? 34% disseram que não tem tempo, 28% responderam que não gostam de ler e 14% afirmaram que não tem paciência para a leitura. E 16% disseram que não sabem ler. São números tristes e alarmantes. Antes, a leitura ocupava um lugar especial no lazer de cada um de nós. Hoje isso foi mudando. Nosso tempo livre foi ocupado com outras coisas, principalmente internet e televisão. Então, quando 34% dizem que não tem tempo para ler, estão dizendo que ler não é mais prioridade. E como mudar essa realidade? Os especialistas dizem que o ideal é fazer mais campanhas de incentivo à leitura nas escolas, a criação e manutenção de bibliotecas públicas e escolares, especialmente em áreas afastadas, e um aumento nos investimentos em cultura e educação por parte do Estado. Uma palavra em comum na opinião dos especialistas é incentivo. É preciso incentivar o brasileiro a ler mais. É nesse ponto então que quero finalizar. Você tem o costume de ler com frequência? Ótimo, continue assim. Acha que está sem tempo? Que tal trocar alguns minutos de redes sociais pela leitura de um livro, físico ou digital, ficção ou não, um livro que te agrade? Vale tudo. Romance, biografia, livros de história ou de reportagem, religiosos ou autoajuda. Não gosta de ler? Procure então alguma coisa que te agrade. Deve ter algo por aí que é a sua cara. Você conhece alguém que não tem o hábito de leitura? Fique então a dica de dar um livro de presente neste final de ano. Pode ser um incentivo que falta para essa pessoa ler mais. Eu encerro deixando o meu incentivo para você. Vamos ler um livro este mês? Só um já está de bom tamanho, muito bom tamanho. Mês que vem você lê outro, e assim as coisas vão mudando aos poucos. Combinado? Então, boa leitura. Daí, esse foi o Anderson Mendanha falando da queda do hábito de ler entre os brasileiros. Pela primeira vez, o número de pessoas que não leem livros supera o número de pessoas que leem livros regularmente. É um dado preocupante, Gisiel, porque isso reflete aí vai ter reflexos a médio e longo prazo. Sem dúvida, Adriano, o que a gente queria dizer, e tenho certeza que o Anderson Mendanha também, queria dar a notícia de que cresce o número de leitores, de que as pessoas estão lendo mais, mas é sempre um dado preocupante quando a gente nota que a sociedade está deixando de ler, e porque isso interfere na formação de novos leitores, e é uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar atenção. São os novos leitores que vão trazer aí uma nova geração de pessoas interessadas em cultura, em leitura, em conhecimento, e é um dado sempre realmente preocupante quando a gente percebe que esse número de leitores está diminuindo, e esse percentual ser menor do que aqueles que gostam de uma boa leitura, de que apreciam um livro, não faz bem pra gente, não. E é difícil, a gente admite que é difícil concorrer com tela de celular, tela de computador. Sim. Então as crianças ficam vidradas, por exemplo, numa tela de celular, adolescente também, e aí o livro fica ali do ladinho, fica jogado para escanteio. Então é importante todos envolvidos nesse processo, os pais, a escola, Sim. tentarem reverter esse quadro. Tornar a leitura interessante para que essa concorrência seja uma concorrência saudável. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para tela de celular? Tem.
mas também tem que ter espaço para leitura. Parlamentos do Mundo. O legislativo hoje e através da história. O Parlamento de Malta. No mar Mediterrâneo, entre a ilha italiana da Sicília e a Tunísia, fica um arquipélago que forma um pequeno país chamado Malta, o mesmo nome da ilha principal. A maioria dos especialistas considera que o termo vem da palavra grega meli, que significa mel. O arquipélago está habitado desde ao redor do ano 5200 a.C. Os primeiros habitantes criaram uma civilização pré-histórica. Por volta do ano 1000, também antes de Cristo, as ilhas passaram a ser uma colônia dos fenícios, grandes navegantes e comerciantes. Depois vieram os gregos, que chamaram as ilhas de Melita, que quer dizer mel doce. É porque, já nessa época, Malta era conhecida pelas suas abelhas, uma espécie própria que produzia um mel com um sabor delicioso. Cartago dominou as ilhas a partir de 400 a.C., até que, em 218, também antes de Cristo, elas passaram ao domínio romano. No ano 60 da era cristã, um navio que transportava São Paulo naufragou perto do arquipélago e o apóstolo conseguiu nadar até a costa, sendo muito bem recebido pelos malteses. São Paulo promoveu a conversão dos habitantes de Malta ao cristianismo e eles continuam cristãos até hoje, apesar dos diversos invasores que passaram pelo arquipélago. Entre os que dominaram o território figuram os bizantinos, os árabes, os sicilianos, os normandos, os sicilianos de novo e depois voltaram os árabes. A localização estratégica do arquipélago entre a Europa e a África do Norte continuou atraindo invasores. Após o domínio de diversos reinos e impérios europeus, Malta passou às mãos dos Cavaleiros de Rhodes e depois à Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém, hoje conhecida como Ordem de Malta. Esses cavaleiros dominaram as ilhas durante séculos, resistiram aos turcos otomanos, mas foram derrotados por Napoleão Bonaparte em 1798. Durante século e meio, Malta pertenceu ao Império Britânico, até obter a independência em 1964. Desde 2004, é um dos países membros da União Europeia. A população fala inglês e maltês, uma língua própria que teve várias influências, inclusive do árabe. Com uma população de 500 mil de habitantes, em um território de apenas 316 quilômetros quadrados, o país não tem espaço para a produção agrícola e importa 80% da comida que consome. A economia se baseia na produção de têxteis e produtos eletrônicos, além do turismo. A política de Malta é dominada por dois partidos que se revezam no poder desde a independência: o nacionalista e o trabalhista, este último social-democrata. O parlamento é unicameral, ou seja, só tem a Câmara de Representantes, Câmara na língua maltesa. São 65 parlamentares eleitos de 5 em 5 anos. Eles elegem o presidente da República. A Câmara pode ser dissolvida pelo presidente em consulta com o primeiro-ministro. Malta está subdividida desde 1993 em 68 conselhos locais.
nível de vida é alto. A taxa de alfabetização é de 99,5% e a educação é baseada no modelo britânico, sendo obrigatória até o ensino médio. A saúde pública de Malta tem uma longa tradição. O primeiro hospital do país já funcionava no ano de 1372. Os malteses, famosos pelo heroísmo na Segunda Guerra Mundial, gostam do mar e também da boa comida. Sua cozinha tem muita influência espanhola, italiana e turca, embora diversos pratos sejam tipicamente malteses. Entre as personalidades que viveram em Malta ao longo dos séculos, figura o famoso pintor italiano Caravaggio, que acabou expulso de lá sob acusação de homicídio, mas deixou numa catedral a famosa tela A Decapitação de São João. Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos Eduardo Brito. Agenda do Senado. Quem está na ponta da linha é o Gilberto Guerzoni, consultor legislativo do Senado. Guerzoni, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Guerzoni, chegamos aí ao último mês do ano, temos aí 3 semanas praticamente de atividade do Senado, mas olha, a pauta tá bem pesada, começando já nessa semana. Semana passada o presidente Rodrigo Pacheco anunciou, a pauta que o Senado deve cumprir aí nessas 3 semanas, até o final do ano legislativo. O recesso começa formalmente no dia 24, já que a sessão legislativa pela Constituição vai até dia 22, mas como 22 é domingo, a Constituição prevê que formalmente acaba no dia útil subsequente, Então a gente ainda teria, em princípio, sessão no dia 23, mas sessões de trabalho a gente só deve ter nas próximas 3 semanas, e o presidente Rodrigo Pacheco, como a gente estava falando, apresentou uma pauta bastante ambiciosa para esse período. E, como você tinha dito aí, essa semana já começa com uma pauta bem pesada, A gente tem o plenário com uma série de matérias que estão nessa pauta do final de ano, matérias complexas e polêmicas, vamos ver se há condições, políticas e de tempo para votar tudo isso. Mas a pauta aí programada para essa semana inclui o projeto de mobilidade verde, biocombustíveis, que são 2 projetos ligados a essa pauta verde. Temos o projeto dos jogos de azar, de cassinos, chamado Projeto dos Cassinos, que é um tema que vem mobilizando a sociedade brasileira
desde que o presidente Dutra proibiu os cassinos na década de 40, né? Então é um tema que vem sendo discutido com opiniões favoráveis e contrárias aí há quase 80 anos, né? Então é um tema também bastante espinhoso. O projeto, inclusive, foi aprovado aí na Comissão de Constituição e Justiça quase com empate, né? 14-12. Vamos ver aí se o plenário consegue uma articulação política para votar esse projeto. Né? A gente tem os projetos daquela comissão de juristas que tratou do processo administrativo, né? 2 projetos também estão na pauta, especificamente voltados à questão do processo tributário, né? Direitos dos contribuintes, o processo de decisão, processo administrativo tributário, que é um tema que sempre gera muita polêmica, né? Na verdade, qualquer questão envolvendo tributos, você tem muitos interesses em torno disso daí, e temos também o projeto de inteligência artificial. Tudo isso colocado na pauta dessa semana, que também tem, como é o final do ano legislativo, a gente tem no Senado o debate do orçamento que começa a chegar na reta final, né? Essa semana a gente tem reunião de todas as comissões para apresentar suas emendas ao projeto de lei orçamentária, né? Também é um tema que sempre gera alguma discussão. Então a gente tem uma semana bastante carregada e que deve envolver também alguns outros debates, né? Tem o tema da reforma tributária, né? Que a ideia é votar nessas últimas 3 semanas o projeto. Então o Senado, ainda que não haja deliberação essa semana, a gente deve ter um debate grande sobre essa questão, né? As articulações continuam avançando aí rapidamente. E tem os projetos do corte de gastos, né? Ainda estão na Câmara, né? 2 projetos foram já apresentados na Câmara dos Deputados, e a ideia é que esses projetos também sejam votados aqui até o final do ano, né? Ainda que o Senado não delibere essa semana, certamente será uma matéria de debate, né? Então nós temos aí a primeira dessas 3 semanas já com uma pauta bastante pesada, né? Os senadores vão ter que se desdobrar para conseguir votar essa pauta. Vamos aguardar aí essa semana, que deve ser bem carregada e bem cheia de emoções. É verdade, Guerzoni. Muitas emoções aí nessa semana e nas próximas. Valeu, Guerzoni. Um abraço para você e boa semana. Tá, igualmente. Obrigado. Entrevista. Como está, digamos assim, a saúde do Cerrado? Esse é o assunto do documentário Expedição Cerrado, Passaporte para o Futuro, que vai ser lançado nesta quarta-feira no auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados. Hoje temos 2 convidados para falar sobre este assunto. Nós vamos conversar com Ingrid Silveira, que é secretária executiva da Rede Cerrado. Ingrid, bom dia para você. Bom dia, tudo bem, Adriano? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E vamos também conversar com Marcelo Spinelli Elvira, que é secretário executivo do Observatório do Código Florestal. Marcelo, também bom dia para você. Bom dia, Adriano, obrigado aí pela oportunidade. Vamos começar aqui com a Ingrid. Ingrid, primeiramente para você aqui explicar para o ouvinte, né, qual a importância do Cerrado? Adriano, a importância do Cerrado para todos os outros biomas e também para a América Latina, em especial, é que o Cerrado, ele é o coração das águas do Brasil. Ele é o segundo, né, maior bioma e o segundo mais biodiverso, sendo a savana mais biodiversa do mundo, e ele é fundamental para o abastecimento hídrico de todo o nosso país e da América Latina, né? Das 12 principais bacias hidrográficas do nosso país, 8 nascem ou dependem das águas do Cerrado. Então, ele é esse bioma responsável pelo abastecimento hídrico, mas o abastecimento hídrico também é o abastecimento que propicia a vida,
a produção, né, agrícola, também a produção energética do nosso país. Então o cerrado ele é vital e ele precisa ser olhado com essa importância. Ok, é realmente aí um bioma importantíssimo. Marcela, a Ingrid falou da importância do cerrado, né, aqui para a sociedade, né, para o ecossistema. Agora, como é que o cerrado está sendo maltratado, Marcelo? Então, Adriano, o cerrado ele está sendo massivamente desmatado, né? Esse ano, no primeiro semestre, apesar de ter tido uma redução do desmatamento em relação ao mesmo período, né, do primeiro semestre do ano passado, as taxas ainda estão muito altas, né? E historicamente a gente vê que nos últimos anos esse desmatamento tem acelerado, sobretudo na região conhecida como Mato Piba, que é formada ali pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse desmatamento ele está associado com a expansão da produção de grãos, mas ele está sobretudo associado também à especulação imobiliária, né? Porque a terra desmatada ela vale mais do que a terra com vegetação em pé. Então, enfim, os dados mostram, né, esse avanço do desmatamento no bioma, que, como a Ingrid estava pontuando, é o coração das águas do Brasil, e a gente depende dele em pé para ter qualquer chance, né, de atravessar esse caos climático e de perda massiva de biodiversidade do futuro. Ah, ok, obrigado, viu, Marcelo? Agora vamos falar com a Ingrid Silveira, né, Ingrid? Então vamos falar agora do documentário Expedição Cerrado, Passaporte para o Futuro. Queria que você falasse sobre o documentário que vai ser lançado nesta semana, na quarta-feira, depois de amanhã, no auditório Freitas Nobre da Câmara dos Deputados. Adriano, o documentário, eu acho que ele tem um papel muito importante, que é de mudar um pouco o olhar e a perspectiva que as pessoas têm sobre o nosso bioma e sobre os povos e comunidades tradicionais que vivem nesse bioma, né? Porque a gente está muito acostumado a olhar para o cerrado, a maioria das pessoas, como um bioma menos importante, um bioma sacrifício. Eu acho que o Observatório do Código Florestal foi muito feliz em trazer as pessoas que vivem nesse bioma para esse documentário, mostrando já os problemas que eles enfrentam e os impactos pela escassez de água que eles já vivem, né? Porque essa escassez de água, que agora quem sente os impactos primeiramente é quem está nos territórios, quem está no interior, né? Pela uma falta até de justiça ambiental, climática e territorial que eles vivem, começa com eles, mas chega também para quem está nos grandes centros. Eu, quando vi o documentário pela primeira vez, eu fiquei extremamente impactada pela sutileza e pela força que ele traz nos depoimentos das pessoas, né? É uma mescla de dados importantes, dados técnicos, mas também da vivência dessas pessoas que relatam ali como era a vida antes e como é agora, a partir do momento que eles já vivem esse impacto da falta de água. Como antes tinha peixe, agora não tem. Quantos quilômetros tem que se andar para se acessar a água. Então, eu acho que esse documentário, ele é importante justamente para mudar essa narrativa que as pessoas têm na cabeça sobre o cerrado e começar a olhar para o que já está acontecendo, porque nós já estamos vivendo os impactos, né, de toda a mudança climática. Então a gente já está numa fase de se adaptar para como conviver, e eu acho que ele é um primeiro passo para se olhar com caminhos possíveis para conviver com esses impactos em curso e tentar diminuí-los. Legal, estamos conversando com Ingrid Silveira, secretária executiva da Rede Cerrado, e também com Marcelo Spinelli Elvira, que é secretário executivo do Observatório do Código Florestal. O assunto, o lançamento do documentário Expedição Cerrado, Passaporte para o Futuro. Marcelo, o documentário está sendo lançado no momento, né, em que o Código Florestal, que é uma lei de 2012, né, aprovada pelo Congresso, o Código Florestal recebe críticas, recebe pressões para sua revisão, para tornar mais brandas as determinações do Código Florestal. Como é que o documentário pode aí servir não só para preservar o que se já tem na lei do Código Florestal, mas até, quem sabe, daqui para frente, diante da conscientização, até aumentar talvez a área protegida do cerrado de acordo com a lei, de acordo com o Código Florestal? Então, Adriano, nossa posição no observatório é que a lei, ela não tem que ser mudada, ela tem que ser implementada, né?
O Código Florestal de 2012 já é a terceira versão do Código Florestal. Teve um código de 1934, depois um em 65 e agora 2012. Né? Então, a discussão sobre a proteção da vegetação nativa não é algo novo no país. Né? Tem quase 100 anos já que a gente tem legislações que falam sobre isso. E de 2012 para cá, a gente viu um avanço muito tímido dos principais instrumentos do Código Florestal. Né? Para dar um exemplo, esse código de 2012 ele criou o Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro que toda propriedade tem que fazer, né, para colocar ali as suas informações, e com esses dados todos a gente tem muito mais facilidade para fazer a gestão ambiental do país. Hoje a gente tem mais de 7 milhões de cadastros feitos, ou seja, o proprietário rural ele fez a parte dele. A dificuldade que a gente tem hoje é da análise desses dados, né? Então é uma questão de se estruturar os sistemas, bancos de dados, né, para fazer essa análise. Isso não quer dizer que para acontecer que precisa mudar a lei, né? Precisa de um outro arranjo, inclusive político, instrumentos econômicos também, né, para fazer isso acontecer, para de fato implementar o código. E no documentário a gente mostra algumas alternativas, como o pagamento por serviço ambiental, o pagamento por excedente de reserva legal. São alguns instrumentos que estão previstos no código que, ao implementar a lei, a gente aumenta as nossas chances e possibilidades de proteção do bioma. E eu acho que uma outra tópico super importante, inclusive a Ingrid comentou, é a proteção de territórios, né? O código ele também tem essa previsão dos cadastros de territórios tradicionais. E quando a gente olha para esses cadastros, eles são muito tímidos ainda em relação aos cadastros dos imóveis rurais. Hoje no Brasil a gente tem pouco cadastro de território de povos e comunidades tradicionais. E a gente sabe que povos e comunidades tradicionais são grandes protetores e guardiões da natureza, né? Então, uma outra forma da gente ter mais chance também, né, de proteger o cerrado, de se preparar para esse caos climático, é proteger território também. E o código, ele passa por aí também. Ok, então, convidando aqui as pessoas para acompanhar o lançamento. O lançamento vai ser no dia 4 de dezembro, quarta-feira agora, às 6:30 da tarde, 18h30, no auditório Freitas Nobre, da Câmara dos Deputados. E a partir do dia 5, a partir de quinta-feira, exibição no canal do YouTube do Observatório do Código Florestal. É o documentário Expedição Cerrado, Passaporte para o Futuro. Ingrid Silveira, Marcelo Spinelli, Elvira, muito obrigado aqui por atender ao nosso convite e por essa entrevista. Muito obrigada, Adriano. Espero que essa nossa mensagem chegue a você e todo mundo que está ouvindo a gente, para que todo mundo se una em prol do nosso bioma. Muito obrigada pelo espaço. Eu agradeço também, fica o convite para assistir o filme e também para repensar nossa relação com o Cerrado. Obrigado. 11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Desde 1910, o herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és o glorioso conquista a glória eterna. Botafogo, campeão da Libertadores. Está em condições, Pedro Pince, de participar aqui do 11 de hoje? Eu estaria de qualquer forma, Adriano Faria. Bom dia a você, bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha, bom dia, Bons Aires, né, de Buenos Aires. Tá cheio de hoje, cheio de memes. Não, hoje você me segura, Adriano. Bom dia. O que aconteceu no sábado entra para a história do futebol. Porque não há precedente de um time que perdeu um jogador aos 40 segundos de forma correta, digamos, conseguir trocar 80 passes contra 485 do adversário e ganhar de 3-1 numa final de Libertadores. Foi um negócio sem precedentes. Então a gente está em êxtase, está nas nuvens. Você viu a festa que foi no Rio, você viu a festa que foi em Buenos Aires. Quer dizer, um trabalho fantástico desse técnico Arthur Jorge. O que ele fez no sábado vai para o muro dos ídolos de General Severiano, e a gente está aproveitando
assim, em êxtase, estamos em êxtase e muito legal começar 11 minutos com o hino do Botafogo. Já tem algum tempo que eu estou aqui aguardando esse momento, especialmente desde o ano passado, e esse dia chegou. Estou muito contente. Eu acho que é a primeira vez, Gesiel, que desde que o Pedro Pince começou aqui a participar como participante fixo aqui do 11 Minutos, que a gente toca o hino do Botafogo, não é não? Sim, acho que é a primeira vez, né, Pedro Pince? Já ouviu, o Pedro Pince ouviu várias vezes o hino do Fluminense, algumas vezes o hino do Flamengo, né? O do esporte não, porque não foi campeão. Não foi campeão. Mas o do Botafogo é a primeira vez. Parabéns, palmas aqui pro Botafogo. Palmas. Obrigado. Tá a torcida do Botafogo. Mas olha, a gente vai falar mais da final da Libertadores daqui a pouco, né? Nós vamos também falar, porque agora se abre pro Botafogo um calendário sensacional. Maravilhoso. Copa Intercontinental, daqui a alguns dias, daqui a menos de 10 dias tem jogo da Copa Intercontinental. Também tem o Super Mundial em 2025. Olha, abriu aqui uma janela de oportunidades. Recopa Sul-Americana contra o Racing. É verdade, vai ser assim, um calendário riquíssimo aí pro Botafogo, até em termos aí de renda, né, de exposição na mídia. Exposição de marca, sim. Daqui a pouquinho a gente, o John Textor deve estar rindo de orelha a orelha por conta disso, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, porque vamos falar agora do Hard News. Manipulação de jogos, né, Gesiel Carvalho? Porque esse assunto não para e o Pedro Pince está acompanhando a par e passo. Né? Conta aí pra nós, Gesiel. Ouvido na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, o presidente do Esporte Clube Nova Cidade de Nilópolis, do Rio de Janeiro, Jorge Luiz Pacheco Eloy, disse não ver correlação entre a derrota de virada para o Belfort Roxo, em partida da equipe sub-20, e o elevado volume de apostas no resultado. Pedro Pince acompanhou. O presidente do Esporte Clube Nova Cidade de Nilópolis, Jorge Luiz Pacheco Eloy, falou à CPI sobre os desdobramentos da Operação VAR, iniciada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por solicitação da Federação de Futebol do Estado. Os policiais civis identificaram indícios de atuação criminosa nos clubes Nova Cidade, Belfort Roxo, São José, Brasileiro e Duque Caxiense. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou a partida da terceira divisão do Campeonato Estadual Sub-20 em 5 de junho, em que o Nova Cidade vencia por 3-1 o Belfort Roxo ao fim do primeiro tempo, mas acabou perdendo o jogo por 5-3, em partida que foi acompanhada de um volume atípico de apostas em bets na Ásia. O dirigente disse que são coisas do futebol. A princípio não tem nenhuma suposta suspeita de manipulação. Não, é porque o time de base, ele exige muito do físico. Jogam bem no primeiro tempo e no segundo tempo, infelizmente, pode acontecer, perdeu no físico. Também convidado para depor nesta quarta-feira, o presidente da Sociedade Esportiva Belfort Roxo, Reginaldo Gomes, não compareceu à CPI. Os membros da comissão aprovaram um requerimento convertendo o convite em convocação. Outro convocado foi Tiago Chambó, denunciado na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás. Tá, e esse foi o Pedro Pince, que acompanha a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Gesiel Carvalho, hoje o Pedro Pince tá querendo falar só sobre Copa Libertadores. Tá em outro patamar. Tá em outro patamar. Então vamos aqui pedir para você comentar. O que me chama a atenção, Gesiel, é que os manipuladores ficam de olho até em jogo da terceira divisão do Sub-20 do Rio de Janeiro, Gesiel Carvalho. É uma coisa que chama muito a minha atenção. A gente estava comentando aqui fora do ar, enquanto o Pedro Pince falava dessa matéria. É impressionante como essa manipulação acontece em todos os níveis, porque geralmente quando a gente fala em apostas esportivas manipuladas, é comum a gente pensar em jogos importantes, Libertadores agora, Botafogo e Atlético. Exatamente. Mas olha, quando você observa que a manipulação acontece numa partida da equipe, não é do profissional, minha gente, é do Sub-20 no interior do Rio de Janeiro. Terceira divisão. E onde foi o maior número de apostas? Na Ásia. Gente, pelo amor de Deus, eu aqui em Brasília, no Brasil, acompanho pouco
a terceira divisão, o cara vai apostar lá num volume astronômico de apostas lá na Ásia. É um negócio assim, realmente, para você pensar que ponto chegamos com relação a essa questão de manipulação de apostas esportivas. Muito interessante. Quer comentar, Pedro Pinho? Você quer comentar? Justamente o que eu ia dizer foi o que o Gesiel levantou a bola aí, porque tá em todos os níveis do futebol mesmo. Quem é que está preocupado, com todo respeito, com a terceira divisão do Campeonato Sub-20 Carioca? Ninguém sabe que o Duque Caxiense vai jogar contra o Brasileiro. Então você vê como é uma coisa direcionada realmente, né? São clubes que ninguém nem tem conhecimento e tá rolando essa quantidade de dinheiro aí, porque não é coincidência que num jogo desse as bets na Ásia estejam interessadas com um volume enorme de na Ásia, Pedro Pince, não é aqui na América do Sul, não é na Ásia. Pois é, e só para informação, a gente fala aí do presidente do Belfort Roxo, que tinha sido convidado e o convite foi transformado em convocação. O depoimento dele está previsto para quarta-feira. Tá, então. Aí vamos acompanhar com atenção a CPI. Isso. Bom, agora vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Teve rodada aí no final de semana, né? No domingo, né? Teve jogos aí no final de semana, porque o Campeonato Brasileiro agora só tem mais 2 rodadas, gente, tá? Termina no próximo final de semana. Agora, antes de falar aqui da disputa pro título, né? Porque o Botafogo tá favoritíssimo aí para levar mais um título aí em menos de uma semana, mas temos aqui a briga pelo rebaixamento que está renhida. Eu falei aqui, eu vou repetir aqui o comentário, né, agora pro Pedro Pince, porque o Fluminense, ele vai ficar na Série A, se ficar, menos pelos seus méritos e mais por incompetência dos seus concorrentes. Bragantino e Criciúma, que não conseguem se aproximar do Fluminense, apesar de todas as chances que o Flusão tá dando muito mole para ir para a Série B, né, o Pedro Pince? Sem dúvida. O Criciúma abriu 2-0, né? Lá no Heriberto Rios. Parecia que conseguiria um resultado contra o Corinthians, só que não segurou. Conseguiram aí várias falhas defensivas a equipe do Criciúma e o Corinthians acabou fazendo mais uma vitória. E a destacar também a recuperação espantosa do Corinthians, que a gente não esperava a certa altura do campeonato, que tem um novo artilheiro, que é Yuri Alberto do Corinthians, inclusive. É verdade. E a questão do Fluminense acabou achando um empate, né, aí contra o Atlético Paranaense, que a gente não esperava também. O Ganso acabou expulso, vamos ver o que o Fluminense vai fazer. Vai ter um jogo que teoricamente é muito tranquilo, que é o jogo do Cuiabá no Maracanã. O Cuiabá já rebaixado, né? E o Bragantino, esse sim, parecia que ia vencer o jogo contra o Cruzeiro, vencendo por 1-0, gol do Eduardo Sacha, mas cedeu o empate já no final, o que complicou também as possibilidades dele na competição. Então o Fluminense, como você disse, vai se mantendo na primeira divisão muito mais por incompetência dos adversários do que pelos seus próprios méritos. Mas ainda fazendo continhas, né? Eu vi o Adriano aqui, dando uma olhada aqui na tabela e diz, bom, se o Criciúma fizer isso, o Cuiabá tem que fazer aquilo, e a situação... Você foi no espião estatístico para saber como é que tá a porcentagem, a possibilidade, a 70%. Probabilidade? 70% de probabilidade de cair? Não cair. De não cair? Isso. Dá para se animar. Olha, eu vou até trazer aqui o nosso espião estatístico dos ouvintes, que é o Luiz Paulo Machado. Não. Ele traz aqui. Mas ele tem uma opinião de peso. Quando o Luiz Paulo... O resultado da Série B. Exatamente. Quando ele fala, a gente tem que escutar. Ele diz aqui, bom dia, o Grêmio já está garantido, o Flu não cai. Então mas pronto. Tem que ganhar do Cuiabá e ambos precisam repensar suas administrações. Parabéns aos botafoguenses desportivamente. Um abraço. Pronto, aí. Então, segundo o Luiz Paulo, acertou com relação à minha subida para a Série A. Com relação ao rebaixamento, ele acredita que o Fluminense não vai cair. Pronto, vamos aguardar.
Tá, só nesse aumento, só nesse comentário dele, a estatística do Fluminense agora foi para 94% já, porque vai ficar. Muito bem. Agora a disputa do título. Olha, tem match point já na quarta-feira, não é isso? Aí na quarta-feira do Botafogo. Só 2 podem ganhar, né? A gente já começa falando isso. Na verdade, o Botafogo, se ganhar um ponto e o Palmeiras perder, já era, né? Então joga contra o Inter na quarta-feira, no mesmo horário tem Cruzeiro e Palmeiras. Pedro Pince, vou deixar com você essa bola aí. E aí, você acha que o Fogão já leva mais um caneco na quarta-feira ou vai ter que esperar o final de semana? Eu acho que vai ter que esperar o final de semana, até porque sabe-se lá em que condições esses jogadores vão jogar em Porto Alegre na quarta-feira. Depois de viagem, título, festa, né? A nossa possibilidade aumenta, Adriano, porque com a vitória do Flamengo contra o Internacional ontem no Maracanã, as chances matemáticas que os gaúchos tinham de ganhar o campeonato acabaram de vez, né? Sim. Então o Internacional e o Inter já está na fase de grupos da Libertadores e não tem mais chance matemática de ganhar a competição. Então, assim, não vai jogar loucamente desesperado atrás de um resultado contra o Botafogo, como precisaria. Então a chance nossa de conseguir pelo menos um ponto lá, o que seria um excelente resultado, aumenta, né? Mas eu acho que vai ter que esperar para a próxima rodada, porque eu ainda acho que o Palmeiras ganha do Cruzeiro, mesmo o jogo sendo em Belo Horizonte, mas com portões fechados, e o Cruzeiro jogando muito mal, como a gente já falou aqui várias vezes. O trabalho do Fernando Diniz é altamente questionável, não ganha de ninguém, então talvez não vá ganhar do Cruzeiro. Então eu acho que vai ficar para a próxima rodada, para a última. E aí você, Gisele, o que você acha disso aí? Eu aproveitar que a minha bola de cristal está lustradíssima, né? Falei que o Botafogo ganharia, até o finalzinho tava valendo até o meu placar, que eu disse que ia ser 2-1. E aí, mas foi 3, foi até mais. Acredito que já na quarta-feira teremos um novo campeão brasileiro, aliás, uma nova taça lá em General Severiano. Muito bem, tá aí então. Fogão favoritíssimo para ganhar mais um título agora do Campeonato Brasileiro. Se não aproveitar o match point no meio da semana, tem no final de semana, joga em casa contra o São Paulo e o Palmeiras, jogo duríssimo contra o Fluminense. Pedro Pince torcendo aí pro Flusão, aí também para sacramentar o título do Botafogo. Isso. Agora, Genival, é porque faz tanto tempo que eu não escuto esse hino que a gente vai tocar de novo aqui no 11. Toca, mas toca fazendo piada, né? Vamos lá. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Nós tivemos que violar o artigo 5.712 do Estatuto do 11 Minutos, tocando 2 vezes o hino, mas vale a pena, vale a pena. Foi uma exceção, mas essa exceção estava, né, lá na lei. Então tá valendo. Agora, Pedro Pince, você também é daqueles que acham que tinha camisa demais do Botafogo no final de semana, ou porque o botafoguense é discreto e só deixou pra botar a camisa depois do título? Só vai na boa. O botafoguense tem alguns que só vão na boa. Eu conheço alguns aqui da rádio que até o final eu tava falando, eu passei ali na sala e falei, Pinduca, é campeão já. Não. Calma. Não, eu sou assim, calma, mas assim, mas eu sempre me expus. Eu tô sempre com a camisa do Botafogo, inclusive na época do que a gente chama de pindaíba de futebol e regata, quando a gente era um time pobre. Agora que a gente tá cheio da nota, quem é que faz uma SAF? Quem é que faz um time de dono? É outra coisa, viu? Pois mas depende de quem tá administrando, né, meu amigo? Verdade. Mas o fato é que eu queria aqui chamar a atenção de vocês sobre a final, né, da Libertadores, falar de novo aqui o que aconteceu no sábado. Foi uma belíssima festa, né, lá em Buenos Aires. É interessante isso, né? O Olé teve até que o Olé, que é o Diário Esportivo argentino, teve que falar do Botafogo, foi obrigado, né? Porque
porque havia uma má vontade, numa boa, assim, porque é uma rivalidade, né? O Olé, ele gosta do futebol brasileiro para fazer gozações e tal, mas teve que se render, né, realmente, à festa que foi em Buenos Aires, festa brasileira. E eu queria chamar a atenção aqui sobre o Luiz Henrique, gente. Foi o nome do jogo, né? Que jogadoraço e que fase, né? Porque a bola no primeiro gol, Pedro Pincer, foi para ele. Procurou. E o segundo gol, aquela persistência do atacante que acredita em todas, foi recompensada, né? Então eu queria que você falasse sobre o Luiz Henrique, o grande nome do jogo da final. E acabou sendo jogador do torneio. Play of the match. Eu acho que quando o Textor pagou a quantia vultuosa de dólares para trazer o Luiz Henrique do Betis, ele não imaginava que o enredo seria esse. Nem ele, nem ninguém. E foi realmente sensacional. O jogador que simbolicamente veste a camisa mais importante da história do Botafogo, que é a camisa 7, chega numa final de Libertadores, faz um gol, sofre um pênalti e realmente valeu todo o investimento. Ele se comprometeu ali desde o início. Aliás, o time inteiro, né? É verdade. Quando você perde um jogador com 40 segundos, como aconteceu... Cara, aquilo ali foi impressionante. Você tem que contar com a solidariedade e a competência de todos os outros 10, e foi o que aconteceu. Mas ele realmente se destacou, né, fazendo o primeiro gol e sofrendo o pênalti, né? E aí, então você tem aí duas camisas do Botafogo que foram importantes ao longo da história, que se destacaram também ontem, né? A gente como clube supersticioso que somos, né? Primeiro, a camisa 7, que é a maior da história do Botafogo, e segundo, qual é a camisa do jogador que bateu o pênalti? 13. De quem é a 13? Do Louco Abreu, que bateu o pênalti também. Então a gente começa a procurar as coincidências, que no fundo não são coincidências. As referências. Exato. E a camisa do Zagallo também, né? Grande botafoguense. Sim, tem isso, mas a gente, um 13 batendo pênalti, você pensa no Louco Abreu, que aliás uma cobrança fantástica do Alex Telles, não deu nenhuma chance pro assim que se bate pênalti. Eu gosto quando o jogador bate um pênaltizão, olha, se bate pênalti desse jeito aqui, nem que o goleiro fosse na bola, ele conseguiria. Não deu aqueles passinhos que os jogadores da seleção dão, fica pulando, esquisito demais. Agora, quando aos 40 segundos aconteceu aquela falta e o Gregory foi expulso, eu lembrei logo daquele jogo do Sport, quando a gente perdeu um jogador e aí ficamos naquele bombardeio todo, mas não era o Sport, era o Botafogo. Aí tem o que dizer isso. Mas é engraçado porque o Arthur Jorge foi muito sagaz, Gisele, de esperar um movimento do técnico do Atlético, no sentido de haver alguma alteração tática. Porque o Galo entrou com 3 zagueiros e a primeira coisa que você pensa quando você fica com um a mais tão cedo é o cara tirar um zagueiro e ter uma posição mais ofensiva. Não foi o que aconteceu. Ele continuou com 3 zagueiros pesados ali atrás. E nisso, o Arthur Jorge deixou o jogo como estava. Recuou o Marlon Freitas para fazer o papel de zagueiro e o jogo continuou assim. E o Galo não foi competente para fazer valer a vantagem numérica que teve. Era a hora exatamente de apertar, partir para cima. Não foi o que aconteceu. E aí depois do primeiro gol do Botafogo, o Botafogo sentiu que não vai ser tão difícil da forma que a gente pensou que, porque todo mundo pensou isso. Como é que se pode numa final de Libertadores um time fica com 10 logo no início, desde o início? Verdade. Então tá aí, olha só, o Rodrigo Rezende. Opa! Agora ele falou uma coisa aqui, o Rodrigo, que até o Pedro Pince comentou aqui, tem que falar, né, Pedro Pince? Rodrigo Rezende, quem deve estar comemorando demais também, diz aqui o Rodrigo, a Larissa Bortoni, imagina a festa que seria aí na redação. Fala aí pra nós. Quando acabou o jogo, eu comentei, né, com vocês, eu falei, esse título vai pra Larissa. Larissa é uma grande botafoguense e foi impossível não lembrar dela durante a comemoração, realmente. Deve estar fazendo festa lá em cima. Eu não vou falar muito da Larissa não, porque eu acabo me emocionando, mas realmente não tem como não lembrar dela.
Ok, Rodrigo, obrigado aí pela participação. Rodrigo está acompanhando aqui o 11 Minutos. Obrigado, ele está em Portugal, né, acompanhando 11 Minutos. O Fábio está em Florianópolis. Agradecemos aí, Adriano, pessoal do 11, obrigado. Não, desde 1995 que eu não escutava em rede nacional o hino do Botafogo. Eita, poxa. Tem problema, escuta agora, né, Pedro Pince? É Flamengo, né? É flamenguista, deve ser. Não, mas ele, o Fábio diz que é assim mesmo, o foto botafoguense é discreto, exatamente, o Fábio tá lá em Florianópolis. A Helena tá em Aracaju, tá dando aqui o seu bom dia, obrigado, Helena. É isso, gente, tá muito bom o papo, a conquista foi espetacular, mas o tempo é implacável. Pedro Pince, muito obrigado pela sua participação, parabéns mais uma vez, e acho que vamos ter no do Botafogo logo aqui no 11, quem sabe na sexta-feira já. Um abraço. Assim seja, muito obrigado. Eu nunca agradeci tanto a oportunidade de ter esse espaço aqui para falar de esportes, falar de futebol e especialmente falar do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Foi muito bacana e são dias que a gente não vai esquecer nunca mais. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Adriano, Gisiel, um abraço para você e uma saudação especial a quem nos acompanha. Saudação